Gênesis capítulo 6, a gente vai ler ali a partir do versículo 5. E a palavra de Deus diz o seguinte: O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos, Deus, por mais uma etapa na nossa vida, por mais um ano na nossa vida, Senhor. Nós somos gratos pela tua provisão, pelo teu cuidado, Pai. Que esse seja um ano que nós possamos aprender muito da tua palavra, muito da tua vontade, Senhor. Fala ao nosso coração para aquilo que nós precisamos aprender e mudar nessa nova fase da nossa vida. Em nome de Jesus, esteja presente aqui pela tua graça e misericórdia, Pai. Amém. 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 No ano de 2016, houve um estudo feito por dois pesquisadores, um médico americano chamado Benjamin Converse e uma pesquisadora da Universidade de Zurique chamada Marie Ehrenegg. Eles escreveram um artigo a respeito, o nome do artigo se chama Próxima Semana, Próximo Mês, Próximo Ano. E esse artigo eles fizeram uma análise com voluntários e eles descobriram que através dessa análise, a grande maioria ali da pesquisa que eles fizeram, as pessoas elas são muito atreladas a começar e tentar novas coisas em fechamentos e inícios de novos ciclos. A pessoa humana, ela está completamente atrelada, o seu cérebro, a sua mente, ela está completamente atrelada a isso. Quando surgem novos dias, quando surge um novo ano, quando surge uma nova semana, você está mais propício a começar novas coisas. Isso é muito claro para nós. Todo começo de ano parece que a gente consegue um gás a mais, parece que dá um reset na nossa vida. Precisamos começar algo, precisamos estabelecer objetivos, precisamos fazer coisas. E isso é muito comum para nós. Por isso muitas pessoas elas têm mais força para tentar mudar, geralmente em começo de ano, geralmente no começo da semana ou em começo de mês. Ou quando se inicia uma nova etapa, talvez uma novidade, as pessoas elas estão atreladas a isso. Nós temos isso dentro de nós. Um recomeço de uma estação da vida pode ser uma aventura, mas também pode ser uma catástrofe. E é interessante que a história de Noé, ela pode ser vista dos dois pontos de vista. Muitas vezes nós estamos começando novas fases em nossa vida, e nós estamos empolgados, nós estamos esperando pelo melhor, para as coisas acontecerem, para nos dedicarmos a novas coisas, mas muitos de nós também chegamos a determinadas fases da nossa vida, em um início de uma fase de vida, talvez desanimados, porque muitos planos, muitos objetivos foram frustrados na última etapa. Isso é comum, isso acontece comigo, acontece com você. Agora, nós estamos começando uma nova etapa na nossa vida. Começo de ano é uma nova etapa na vida de todos nós. Nós não sabemos o que o ano de 2024 aguarda para nós. Teve uns anos aí, 2020 para cima, misericórdia. A gente nunca sabia o que vinha pela frente. Mas nós estamos aí. Noé, ele estava preparado para um recomeço da sua vida. Não só um recomeço da sua vida, mas um recomeço de todas as coisas. Ele estava se preparando para esse recomeço. Agora nós podemos olhar, ele poderia também olhar, como uma ira vindoura, um dilúvio, um julgamento de Deus. Que ele também poderia olhar de uma forma como uma nova etapa, um recomeço, um batismo de uma nova vida. Noé está passando por um recomeço, começos e recomeços. Começamos o ano com muitas ideias, objetivos, com muitos planos. Já outros estão vendo tudo isso desmoronar aos poucos.
Muita gente chega num novo ano de vida, numa nova fase, num ano novo, desanimado. Muitas pessoas estão com pensamentos confusos a respeito do que será essa próxima etapa. Ou mesmo muitos de nós estamos no meio termo. A gente está no meio ali. Talvez tristes porque não fomos frustrados em objetivos que nós não alcançamos, mas empolgados porque esse ano nós vamos conseguir fazer. Esse ano nós vamos nos preparar para isso. Esse ano as coisas vão mudar. É isso que muitas vezes nós falamos para nós mesmos e para as outras pessoas. Esse ano as coisas vão andar. Esse ano eu vou me dedicar. Lembra que eu tinha um amigo meu que todo ano ele virava para mim: Juninho, esse é o nosso ano. Uns 10 anos seguidos ele falava: esse é o nosso ano. Esse é o nosso ano. 2010 é o nosso ano. 2011 é o nosso ano. 2012 é o nosso ano. E, na realidade, todos nós temos uma expectativa ardente a respeito do que está por vir em novos começos e novos recomeços. Agora, a história de Noé pode nos ensinar muito a respeito de começos e recomeços. A história de Noé vai nos ensinar lições valiosas a respeito disso. Primeiro, para nós entendermos o contexto da história de Noé, primeiro que a história de Noé é uma história muito conhecida. Nós temos inúmeras coisas que fazem referências a Noé. Noé viveu antes do período ali de Babel, aquela torre de Babel. Ele viveu muitos anos antes. A gente não consegue definir exatamente, mas provavelmente 6.000 anos antes de Cristo. Nós não conseguimos exatamente saber quando que foi, mas Noé, através dos filhos dele, de Noé e dos filhos dele, as nações do mundo cresceram a partir de Sem, Cã e Jafé. Você pode ver que os egípcios, os gregos, os jônios, tantos outros povos surgiram a partir dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Então ele foi uma história primeva. Depois da criação, uma das primeiras histórias da Bíblia é a história de Noé. A história de Noé é muito conhecida entre nós. Nós temos filmes, bons e ruins, filmes que viajam na maionese a respeito de Noé. Nós temos músicas, nós temos livros infantis, músicas infantis, os pais que o digam, já deve ter decorado a música de Noé, da Arca de Noé. Nós temos brinquedos, coisas de pelúcia, jogos a respeito de Noé. Em 1940, uma curiosidade interessante, em 1940, se eu vi há um bom tempo atrás, existe uma gravação de um quarteto conhecido como The Jubilaires. Eles gravaram o primeiro rap já registrado, olha só. Esse rap, você pode colocar no YouTube lá depois. Primeiro rap já registrado, 1940, The Jubilaires. É sobre a história de Noé, olha só. Noé é vida louca. Primeiro rap da história é sobre a vida de Noé. Noé, na verdade, é uma história que mexe com todo mundo, mexe com todas as pessoas. As pessoas têm curiosidade a respeito da história de Noé. Noé também aparece de forma indireta em muitas narrativas do Antigo Oriente Próximo. Nós temos histórias muito semelhantes a respeito de Noé, muitas histórias de tribos, de nações. O documento mais antigo já registrado, conhecido como a Epopeia de Gilgamesh, é um documento mesopotâmio, ele registra um personagem muito semelhante a Noé, um homem que viveu num dilúvio, que sobreviveu e que conhecia as verdades eternas. A gente vai ver um personagem muito parecido de Noé também, no épico de Atrahasis e de tantos outros contos dos povos através do mundo. O mundo é muito tocado pela história de Noé. Nós somos influenciados por essa história de Noé. A história de Noé sempre causou certa curiosidade, certa perplexidade e até certo ceticismo e certa dúvida. Tem pessoas que acham isso, história para boi dormir. Isso aí não existiu. Mas essa história de Noé, ela mexe muito com cada um de nós, sejam da igreja ou não. Agora, voltando à narrativa bíblica, a história de Noé, quando nós estamos lendo o livro de Gênesis, é uma coisa muito interessante para você que começou sua leitura bíblica anual, você vai perceber que em Gênesis muitas vezes vai aparecer, estas são as gerações. Gerações do hebraico é a palavra Toledot. A narrativa de Gênesis, quando você faz uma certa subdivisão sobre as histórias de Gênesis, você vai ver que
existe sempre uma pausa. Essas são as gerações de fulano, essas são as gerações de ciclano. Então, essa é uma coisa até interessante para você ler o livro de Gênesis e entender o seu contexto literário. Noé, dentro dessa narrativa dos Toledotes, das gerações, Gênesis é um livro que fala muito de gerações que entram e gerações que saem, de começos e recomeços, de ciclos, de começo de ciclos e fechamentos de ciclos. A narrativa de Gênesis ela vai trazer muito sobre isso. Noé, ele entre as 10 narrativas de gerações que nós temos em Gênesis, ele é a terceira que nós encontramos ali no livro de Gênesis. Noé, se nós podemos falar que a história de Gênesis 1 é a história da criação, a história de Gênesis 6, a história de Noé, é a história da recriação. Deus está refazendo muitas coisas agora a partir de Noé. Começos e recomeços. Parece ser uma constante na vida, nessa vida. Começos e recomeços. A gente está acostumado a isso. Começos e recomeços. Início de ciclo, fechamento de ciclo. Primeira coisa aqui que nós podemos entender a respeito de Noé, e que ele ensina a nós, é uma coisa que nós precisamos sempre levar ao nosso coração e gravar isso na nossa mente. Talvez você tenha realizado muitas coisas que queria nessa última sessão da vida. Talvez você ficou feliz porque você completou muitas coisas. Mas talvez você deixou de completar muitas outras coisas. E quando você vira o ano, você sente uma certa insatisfação, uma certa necessidade de realizar algo novo. Essa necessidade, ela pode ser muito bem até traduzida, por mais que a gente não assuma muito isso, a gente talvez tenha uma certa incompletude dentro de nós. Nós estamos incompletos. Nós realizamos coisas, mas nós constantemente precisamos realizar novas coisas. Novos ciclos, novos começos, nova vida. Vou para a academia, vou viajar, vou mudar de casa, vou fazer alguma coisa. Nós precisamos, estamos completamente atrelados a isso. E é o que nós percebemos aqui. Só que essa frustração, esse sentimento talvez de sempre uma necessidade de novas coisas, demonstra que nós não podemos completar a nós mesmos. Por que nós não podemos completar a nós mesmos? Isso é uma coisa muito interessante porque nós talvez chegamos nesse novo ano desgastados com certas coisas, cansados com certas coisas, altos e baixos. Talvez nós passamos por momentos difíceis e aqui estamos nós. Agora, em primeiro lugar, por que nós temos esse sentimento de sempre precisar algo novo? A resposta é clara. A resposta é, a partir de Gênesis 6, nós entendemos uma coisa muito importante que o texto vai querer dizer para nós. Vamos ler ali Gênesis capítulo 6, versículo 1. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Para nós entendermos aqui, está havendo uma questão muito interessante, um clímax aqui no livro de Gênesis. A geração de Sete, que era uma geração que invocava e buscava Deus, agora está se misturando com a sociedade, misturando com a cultura mundana, misturando com as coisas erradas. Eles estão ouvindo agora os seus próprios desejos. Agora, a primeira coisa que nós percebemos nesse início existe uma geração corrompida. Sabe por que nós somos insatisfeitos? Porque nós somos pecadores. Porque nós somos corrompidos. Porque nós não merecemos nada. Essa é a realidade. A Bíblia vai nos ensinar muitas vezes a respeito disso. Os problemas da nossa insatisfação, nossa incompletude, é por conta do pecado. O pecado, ele é a raiz de todos os males, é isso que a gente vai ver, Paulo vai falar muito a respeito disso.
Se você sente que precisa fazer algo nesse ano para crescer e evoluir, é porque o estado atual seu não é suficiente. E essa insuficiência, e eu não estou aqui falando que nós não podemos realizar, nós precisamos estudar, nos dedicar, fazer coisas. Mas se nós temos uma certa insatisfação, é porque nós não somos suficientes. Nós não somos suficientes porque nós somos pecadores. A raiz de todos os problemas, se você acordou com algum problema hoje no seu dia, com uma doença, com um problema, com uma dívida, com uma frustração, uma decepção, é o pecado da humanidade. Nós estamos sofrendo as consequências do pecado da humanidade. Essa é a realidade. Na verdade, isso é uma questão básica da palavra sobre a doutrina do pecado que nós precisamos entender. Os problemas da sociedade, do mundo, não são os maus governos. Os problemas do mundo não são as vãs filosofias. Os problemas do mundo não são o marxismo, as crises financeiras, uma família desestruturada que você cresceu, não é o status, não é o preconceito, não é a disputa das coisas, não é uma rede social, não é uma rede de televisão, não é o socialismo, o comunismo, o capitalismo. O problema da humanidade é o pecado. Qualquer pessoa. Todos pecaram, e vocês estão aprendendo em Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, sem exceção. Então todos os nossos problemas humanos e a nossa insatisfação, porque nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir, basicamente também tem raiz no pecado. Nós somos insatisfeitos porque o problema do pecado persiste. Isso é algo que Gênesis 6 deixa muito claro. A raça humana, depois dos primeiros eventos de Gênesis, começa novamente a se corromper. Eles erraram em Gênesis 1, Gênesis 2, e depois eles cresceram. 7, começou a se invocar, a geração de Enoque, que invocou a Deus e foi arrebatado. Agora eles começam novamente num ciclo de cair em pecado. As pessoas são influenciadas. Algo não deu certo. Nós nos sentimos insuficientes ou incompletos por conta disso. Esse é o motivo de nós constantemente precisarmos de começos e recomeços na nossa vida. Esse é um dos motivos. Agora, continuando, existe uma lição, a mais importante, o primeiro princípio para começos e recomeços. Nós sabemos que todos esses problemas de recomeços e começos é por conta do pecado. Mas o que nós podemos aprender agora do recomeço de Noé? Agora a história de Noé nos mostra a questão mais importante de todas para um recomeço. Vamos ler novamente Gênesis 6, 7, vai dizer o seguinte: o Senhor disse, farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Favor aos olhos do Senhor. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé recebeu misericórdia da parte de Deus. Gênesis 6:9 vai dizer que Noé era um homem justo, logo em seguida, justo e íntegro em sua geração, mas não por seus próprios méritos, mas porque Deus o deu favor. Deus o favoreceu. Noé não era um homem perfeito, vai dizer que é perfeito, mas não nesse sentido. Noé tinha uma sinceridade diante de Deus nessa geração corrompida. E por isso Deus o favorece nessa geração corrompida. O favor primeiro vem de Deus. A primeira coisa que nós entendemos aqui é que nós somos favorecidos por Deus. Interessante que das 69 vezes que essa palavra, a palavra reina, aparece no Antigo Testamento, 50 vezes elas vão dizer sobre favor aos olhos de alguém. 9 vezes vai falar sobre graça, e mais algumas vezes no seu contexto vai dizer sobre aos olhos de alguém também, um favor aos olhos de alguém, uma honra aos olhos de alguém, e é isso exatamente que o texto está dizendo para nós. Existe favor da parte de Deus para a vida de Noé.
sobre nós estão constantemente os olhos de Deus. Isso é maravilhoso. Sobre nós existem os olhos do Criador dos céus e da terra, em começos e recomeços. Isso já dava para a gente parar por aqui. Isso já dava para a gente encerrar. O favor de Deus, ele vem da sua parte. A graça de Deus vem da sua parte. E essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. É o seu favor, é a sua graça. É por conta disso que nós não estamos fadados à ira divina. É por isso que nós não estamos fadados ao dilúvio que Deus pode derrubar sobre nós. Em começos e recomeços, o que nós precisamos entender é: Deus dá o seu favor para nós. E Ele está nos olhando. Os seus olhos estão sobre nós. Meus irmãos e minhas irmãs, preste atenção. Se eu e você estamos hoje, nessa noite, se você acordou hoje, tomou seu café, pegou sua roupa, se preparou e chegou aqui no culto, o favor de Deus está sobre a sua vida. Você pode não ter nada, você pode ter começado o ano de uma forma difícil, dura, que talvez as pessoas não saibam. Mas se você está aqui hoje, o favor de Deus está sobre você. É isso. Em começos e recomeços, a primeira coisa que nós precisamos enxergar é: o favor de Deus está sobre nós. Os seus olhos, nesse começo do nosso ano de 2024, os olhos de Deus estão sobre nós. Pode vir crise, pode vir problemas, pode vir tribulações, mas os olhos de Deus estão sobre nós. Talvez nós não compreendamos o que vai acontecer a partir de amanhã, da semana que vem, do mês que vem, mas os olhos de Deus estão sobre nós. Isso é uma verdade para mim e para você. O favor de Deus é a coisa mais importante em começos e recomeços. Queridos, aqui estamos nós. Nós chegamos aqui. E você não chegou por seus próprios méritos. Você não chegou por sua própria força. Deus sabe o quanto você precisou dele para chegar até aqui. Favor. Deus derramou o seu favor. Nesse começo e recomeço para muitas pessoas, a coisa mais importante é: nós temos o favor de Deus. Nessa nova etapa da sua vida, que é diferente de muitos daqui, nós temos o favor de Deus. Talvez seja uma doença, talvez seja uma nova fase, mudança de país, um novo emprego, um casamento, um divórcio. Você tem o favor de Deus sobre você. Talvez sejam períodos difíceis, Deus tem o favor sobre você. Os olhos de Deus estão sobre você. Agora, continuando, terceiro ponto, na verdade o segundo ponto que nós aprendemos aqui, vamos ler Gênesis 6:11, um pouquinho mais para frente, vai dizer o seguinte: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Você vê que é muita ênfase em corrupção. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência. Por causa deles, eis que os destruirei juntamente com a terra. Agora, faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e revestirá com betume por dentro e por fora. E Deus, ele começa a dizer algo para Noé. Olha, Noé, você tem o meu favor. Agora faça algo. Agora você precisa fazer algo. Agora, uma coisa interessante que nós aprendemos aqui de Noé é que Noé não deu ouvidos à geração corrompida. Noé tinha contato. Ele não era um alienígena, ele vivia entre o meio das pessoas.
Ele poderia ter dado ouvidos ao conselho da sua geração. Ele poderia ter agido segundo a sua cultura, segundo as notícias que corriam pela terra. Ele poderia ouvir os relatos, ele poderia sentir e cobiçar as cobiças contemporâneas do seu tempo. Noé não se juntou às linhagens erradas e não cobiçou aquilo que não era para cobiçar. Noé não ouviu o que os outros ouviam. Noé ouviu a Deus. Noé ouviu o Senhor. E essa segunda lição é: nós precisamos ouvir a Deus. Muitas vezes damos ouvidos às coisas demais. Muitas vezes nós estamos repletos de informações, de coisas. A nossa geração está cada vez pior. A gente é bombardeado completamente todos os dias. Faça isso, não faça isso. Faça aquilo, deixe de fazer isso. E você abre sua rede social, você vê na notícia, você abre o site de notícias e você é bombardeado com essas informações. Eu não quero de alguma forma generalizar isso, mas nós damos ouvidos demais às vezes a personalidades, a redes sociais, a tendências, a cursos infindáveis que não se acabam mais, a coisas, a influências. Nós vemos cursos como conseguir mais seguidores, como ficar mais rico, porque você precisa ficar mais rico, você está muito pobre. Você precisa comprar o meu curso porque você vai sair, como está a sua conta? É isso que a gente vê lá no YouTube. Você precisa ver, venha fazer o meu curso porque você precisa sair do Brasil. Aí é terrível. Muitas pessoas estão mudando para a Austrália, para os Estados Unidos, para a Europa. Faça isso, no meu curso eu ensino a fazer isso, e você começa a ficar bombardeado de coisas. Isso é um drama completo da nossa geração. Cursos extremamente necessários, porque se você não fizer esse curso, você não vai crescer na sua vida. E eu não estou fazendo aqui uma propaganda contra essas coisas. Você deve estudar, você deve se dedicar, você deve crescer no seu meio, mas o que você não deve fazer é deixar que essas coisas rejam a vida. Que elas tomem a sua vida, tomem você e comecem a direcionar aquilo que você precisa fazer. Porque muitas vezes nós nos deparamos em um caminho que nós estamos indo, e você vê, mas Deus não me falou para fazer isso. Agora, Noé não deu ouvidos a isso. São muitas possibilidades, como viver, como subsistir, como ter um punhado de alegria, de prazer nessa vida. Olha, aprenda aqui, mas não é isso que Deus está falando para Noé. Ele está dando outra ordenança para ele. E o nosso subconsciente começa a ser influenciado. E essas coisas começam a reger a nossa vida. Nós começamos a fazer coisas que nós mesmos nunca imaginávamos. Que Deus nunca falou. Que nós nunca ouvimos isso em oração ou em um discernimento da voz de Deus. Agora, uma pergunta que eu faço para cada um de nós. Afinal de contas, o que Deus, o Criador dos céus e da terra, está te mandando fazer? O que é que Deus está te mandando fazer? Hoje, você ouvindo a voz de Deus, o que Deus está pedindo para você realizar? De tantas opções e vozes que você tem ouvido nesses últimos tempos. Qual é a direção de Deus para a sua vida? Qual é a direção de Deus para os próximos passos para você? Você tem ouvido a voz de Deus? Noé, construa sua arca. Noé, construa essa arca. E eu vou te falar de que forma você vai fazer isso. Muitas vezes Deus dá direções porque nós precisamos de uma obra redentiva em nossa vida. Deus não está preocupado em enriquecer você, querido. Deus não está preocupado em te fazer uma pessoa mais feliz, e alegre, e famosa, que tem um status. Deus está preocupado em fazer uma obra redentiva na sua vida, para que você seja salvo, para que você seja liberto, para que você ande em santidade. Mas o que Ele está pedindo para você fazer? Isso é um questionamento de Deus. Uma história interessante.
1536, o ápice da Reforma Protestante, João Calvino, que foi um grande reformador francês, ele estava indo para Estrasburgo, na Alemanha. Ele estava fugindo, saindo da França, indo para Estrasburgo, na Alemanha. Ele queria viver lá, estudar, fazer as suas coisas, viver uma vida pacata, um jovem tímido. Havia uma guerra entre o imperador Carlos V e do Império Sacro Romano e o imperador da França, Francisco I. Eles estavam tendo uma guerra e a estrada para Estrasburgo foi bloqueada. Ele precisou descer para Genebra, na Suíça. Ele ia passar uma noite em Genebra. Calvino, em Genebra, um outro reformador francês, soube que ele estava lá. Ele não era tão conhecido, mas Guilherme de Farel, um outro reformador, descobriu que ele estava lá e foi até onde ele estava. Encontrando lá, eles conversaram e ele falou: você precisa ficar aqui. Você é útil para estar aqui. Você é útil para essa nação, para esse lugar. Você precisa se dedicar a esse lugar. Você precisa estar conosco, abrindo, fazendo as coisas, abrindo portas, estudando, se dedicando, pastoreando pessoas. E Calvino virou para ele e falou: olha, não é comigo. Eu quero estudar, o meu foco é esse. Eu vou para Estrasburgo, eu vou para a Alemanha. Eu quero ter uma vida tranquila, em paz. Eu quero me dedicar ao estudo, escrever livros, e é isso. Guilherme de Farel, de uma forma com certeza influenciada pelo Espírito de Deus, ele disse para ele que você seja amaldiçoado com seus estudos se você desobedecer a Deus. E Calvino, ele ficou constrangido com aquela palavra. Tanto que na sua biografia vai dizer que ele sentiu como se o dedo de Deus estivesse apontando para ele. Faça. Ele fala que Deus colocou ele de volta no jogo. Ele ficou em Genebra. Para quem gosta de estudar a Reforma Protestante, ele transformou não só Genebra, mas a Europa inteira. A Escócia e tantos outros países, a língua francesa foi influenciada pelos estudos de Calvino. Ele ouviu a voz de Deus. Ele ficou naquele lugar e ele transformou a Europa junto com os outros reformadores, porque ele ouviu a voz de Deus. Agora, na sua biografia tem uma frase interessante: falar de Calvino é falar de Genebra. Falar de Noé é falar da arca. E falar de você? E falar de você? Falar de Noé é falar da arca e falar da sua pessoa. O que é que nós vamos conversar quando nós estivermos na eternidade? Você vai contar as obras que Deus colocou no seu coração. Quando as pessoas olham para você, isso não tem nada a ver de você ficar famoso, ter status, ser reconhecido. Mas o que as pessoas vão olhar e ver? Falar de fulano é falar disso, porque ele se dedicou a isso, porque ele ouviu a voz de Deus. Quando falamos a respeito de você, o que é que nós podemos pensar? Qual as grandes obras e ações que Deus pediu para você realizar? Quais são? Quais são as grandes obras que Deus está constantemente incomodando o seu coração? Talvez através de sonhos, talvez através de uma habilidade, talvez através de pessoas, talvez através do reconhecimento da igreja. Talvez através de uma pessoa exortando, que nem Guilherme Farel fez com Calvino. Quais são as obras, as grandes obras que Deus tem colocado no seu coração? O escritor de Hebreus, capítulo 11, ele vai dizer o seguinte, versículo 7 diz: pela fé, Noé é divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Sendo temente a Deus, realizou. Sendo temente a Deus, tendo temor a Deus, foi lá e fez. Foi lá e realizou, que para muitas pessoas talvez seria loucura, mas Noé foi lá e realizou. Foi lá e fez. Eu sei que é muito clichê falar isso, mas afinal de contas, qual é a arca que Deus está te mandando construir? Minuto de silêncio.
nesse começo e recomeço, qual que é a arca que Deus está pedindo para você construir? A voz de Deus, não dos homens ou da sua carne. O que Deus está pedindo para você? Precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos obedecer a voz de Deus. Quarto ponto importante aqui é que, em começos e em recomeços, nós precisamos lembrar que Deus tem uma aliança conosco. Gênesis, capítulo 6 também, no versículo 18, vai dizer o seguinte: mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca, você e os seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. Com você eu estabelecerei a minha aliança. Isso tem muito a ver com favor, isso tem muito a ver com graça. Aliança. É a primeira vez que a palavra berit aparece, a palavra aliança, a primeira vez que na narrativa bíblica, no Antigo Testamento, aparece aliança. O termo berit é um termo muito profundo. E aqui eu aproveito para fazer uma propaganda para você vir fazer o nosso curso. Aprender a respeito de alianças de uma forma mais profunda. Mas é um termo profundo que demonstra o compromisso de Deus para conosco. Primeiro, para com si mesmo. Deus, em primeiro lugar, tem um compromisso para com si mesmo. E, consequentemente, para conosco. Deus, Ele tem uma aliança conosco. Nós somos favorecidos por meio da sua aliança conosco. Essa aliança de Deus com Noé tem uma implicação enorme na relação do dilúvio, porque Noé seria salvo da ira, porque Deus tem uma aliança com ele. Deus tem um compromisso que abençoa a vida de Noé. Deus tem um compromisso, um pacto que livra da ira vindoura. Se você está num começo e recomeço, e se você está aqui, Deus tem uma aliança com você. Deus tem um pacto com você. Se você está iniciando uma nova fase na sua vida, lembre-se disso, Deus, Ele tem um pacto com você. Deus, Ele te dá uma aliança de mão beijada. Nós não conseguimos fazer nada nesse compromisso diante de Deus, mas Deus mesmo assim, com amor, nos dá. Ele quer ter um relacionamento conosco. Em começos e recomeços, Deus quer ter um relacionamento conosco. No ano de 2024 que se inicia, Deus quer ter uma aliança e um relacionamento conosco. Deus Ele deseja isso. Deus é o Deus Emanuel, Deus conosco. Constantemente nós aprendemos isso. Ele é Deus conosco. Ele é o Deus que está conosco e que anda conosco, que está ao nosso lado, que quer nos fazer bem, que quer nos direcionar na melhor direção para a nossa vida. Ele quer ser o nosso Deus. Ele quer ser o nosso Deus. Em começos e recomeços, Deus quer ser o nosso Deus. O nosso Deus. Essa palavra tem um peso muito grande. Agora, continuando, nós sabemos do favor de Deus para conosco. Nós sabemos de ouvir a voz de Deus, nós precisamos obedecer a voz de Deus em começos e recomeços. Nós sabemos que Deus tem uma aliança com a nossa vida. Agora, quando Deus fala para Noé construir uma arca, e Noé constrói e termina a arca, quando Noé abre a porta da arca, Deus dá uma direção clara para ele. Deus não fala para Noé guardar os seus carros. Deus não fala para Noé guardar os seus diplomas, prega na parede da arca. Deus não fala para Noé, guarda o seu dinheiro naquele baú ali dentro da arca. Deus não fala, guarda seus bens materiais dentro da arca. Deus não fala isso. Mas Deus dá uma ênfase muito grande. Entra você e a sua família. Entra você e a sua casa, a sua esposa, os seus filhos e as esposas dos seus filhos. A família é um bem inestimável diante de Deus. Em começos e recomeços nós precisamos entender isso. A família é um bem inestimável diante de Deus.
A família é uma instituição santa diante de Deus. Quando Noé fecha a porta, é uma instituição santa. Deus ele tem prazer na família. Quando Noé fecha a porta, quando Noé, com a ajuda de Deus, fecha a porta da arca, todas as coisas, todas as besteiras ficaram para fora. Ele deixou tudo para trás. Fora ficaram as coisas desnecessárias, as coisas vãs, as coisas que nós damos demasiadamente importância. As coisas que no final das contas não têm valor. Elas ficaram de fora da arca. Mas a família é o que sobrou de dentro. A família é o que estava dentro. Quando fecharam-se as portas, além dos animais, a família estava ali. O bem mais precioso que Deus coloca em nossa vida. A família. A família é o que sobra da porta para dentro. Nenhum reconhecimento, nenhuma casa, nenhum carro, nenhum luxo pode substituir a sua família. Isso é uma verdade. Pega o carro mais caro do mundo, a casa mais cara do mundo, as viagens mais exuberantes. Nada disso substitui a família. Qual de nós seria louco de dizer que talvez um grande apartamento, uma viagem dos sonhos, substitui uma noite com a sua esposa, uma conversa, um jantar, boas risadas, né, amor? Assistir The Office, junto com a esposa. Como que nós podemos substituir isso? Qual de nós substituiria um café com bolo com nossos pais? Quantos de nós daríamos tudo? Quem já perdeu pai, mãe, parentes? Quantos de nós daríamos um braço, uma perna, para termos um cafezinho com aquele que amamos? Quantos de nós? Porque é o bem mais inestimável que Deus coloca diante de nós. As lembranças, e muitos de nós criamos lembranças agora no Natal, não é o Chester que importa, não é a comida, é a comunhão, é o amor, é estar em família. Isso não só as pessoas da igreja entendem, todas as pessoas entendem. A família é o bem mais precioso que nós temos. O amor familiar é a vontade de Deus. Nenhum de nós trocaria nada disso, uma pizza com nossos irmãos, um passeio, por mais caótico que seja com os filhos. Nenhum de nós trocaria isso por nada. A família é o bem mais precioso. E Deus deixa muito claro isso na narrativa de Gênesis 6. Em começos e recomeços, todas as coisas ficam para fora, mas a família está dentro. A família é salva, a família é preservada. Queridos, uma coisa que eu falo para vocês e que nós precisamos aprender, constantemente nós precisamos lembrar. Meus irmãos, nenhum sucesso profissional, nenhum sucesso ministerial consegue ser maior do que o sucesso familiar. Não adianta você ter sucesso nos negócios, sucesso no ministério, e você deixar fracasso e tragédia na sua casa. Não adianta. O sucesso vem de fora para dentro da sua casa. De dentro para fora, na verdade. O sucesso da sua vida vem a partir da família, vem a partir do núcleo familiar. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Na arca não existiam leis cerimoniais, não existia ordem sacerdotal, não existia estruturas ministeriais, não existiam reuniões ministeriais, não existiam essas coisas, não existiam negócios, bolsa de valores, não existia clientes, fornecedores, existia família, existia um núcleo familiar. Por mais desestruturada que talvez a sua família seja, porque muitos de nós temos essa realidade. Muitas pessoas passam bem, você abre as redes sociais, todo mundo feliz. Não é a verdade, não é a realidade para muitas pessoas.
Mas por mais desestruturada que a sua família seja, ela é bem inestimável diante de Deus. E Deus tem os seus propósitos para ela. Por mais difícil que ela seja, ela é santa diante de Deus. Ela é santa diante do Senhor. O bem, a saúde familiar, o bem-estar familiar, o amor, a comunhão, é santo diante de Deus. E se você quer uma direção de Deus para a sua vida no ano de 2024, Deus quer amor na sua família. Já pode anotar no seu caderninho. Projetos para aumentar o amor na minha família. Isso é vontade de Deus. É o desejo de Deus. Agora, muitos casos também, muitos irmãos aqui não tem mais ninguém. Tem realidades que são assim. Mas olha ao redor. Você que está sozinho, olha ao redor. A palavra de Deus diz que nós somos feitos parte da família de Deus. Você tem irmãos e irmãs que você pode contar como pessoas de sangue. Pessoas que podem orar por você, visitar você, chorar com você. Você tem uma família. Igreja não é empresa, igreja é família. Igreja não é lugar de conquistar resultados. Igreja é lugar de cuidar de pessoas e amar pessoas e ser vulnerável aos irmãos e amar e ter comunhão. Igreja é família. Se você se sente sozinho, você precisa olhar mais ao seu redor. Você precisa ter mais comunhão com as pessoas. Nós todos temos uma família e esse bem é precioso. Quando Jesus olha para João, ele fala o seguinte: olha, eis aí a tua mãe. E olha para a mãe de Jesus, para sua mãe, e fala assim: eis aí o teu filho. Ali Jesus estava estabelecendo um novo relacionamento espiritual entre nós. Nós somos família, nós somos irmãos, nós somos filhos e pais, nós somos uma comunhão santa de Deus. A família é o bem mais precioso. Nós fomos feitos família de Deus e esse é um bem precioso de Deus para os nossos recomeços. Se você está em recomeços ou começos, lembre-se, você tem uma família. Isso já é suficiente para você. Agora, para finalizarmos, a primeira coisa que Noé faz, assim que acaba o dilúvio, acontece muitos dias, se passam, e Noé, a primeira coisa que ele faz ao descer, ele levanta um altar diante de Deus. Ele adora Deus. Ele pega um animal, faz um sacrifício, e aquela oferta sobe como um incenso, um cheiro agradável diante de Deus. Em começos e recomeços, nós precisamos lembrar, nessa fase, nós precisamos colocar a adoração ao Senhor em primeiro lugar também. Nós precisamos começar novas etapas na nossa vida adorando ao Senhor. Ele faz esse sacrifício. Ele nos ensina a respeito de começos e recomeços. Em começos e recomeços, nós já temos tudo que precisamos. Querido, preste atenção. No ano de 2024, você já tem tudo o que você precisa. No ano de 2024, nessa nova etapa da sua vida, você já tem tudo o que precisa para começar. Você já tem todas as coisas. Não te falta nada. Já é suficiente. O favor de Deus, a graça de Deus, a voz de Deus, a família de Deus, a aliança de Deus. Em começos e recomeços nós temos tudo isso. Tudo isso. Parece que às vezes começamos sem nada, mas quando nós olhamos, nós vemos que Deus já deixou tudo para nós. Deus, Ele, no final, durante a cerimônia de aliança que nós chamamos, Ele coloca o arco-íris. O arco-íris Ele coloca no céu para lembrar que Ele fez uma aliança com Noé. Nesse recomeço de Noé, Ele coloca aquele arco para lembrar: eu estou com você.
em começos e recomeços que nossas vidas sempre vão ter, Deus está conosco. Deus está conosco. Em começos e recomeços nós precisamos obedecer, nós precisamos agir, nós precisamos amar. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós nesse ano.